Boa noite! Feliz aniversário, parabéns! Parabéns para nós que estamos aqui há um ano falando sobre tarô, falando sobre baralho cigano, falando sobre oráculos. Bom dia para você que está do outro lado do mundo. Boa tarde para você que está vendo a gente num outro momento. Agora deu certo, né? Segunda vez que a gente entra, agora deu certo. Esses problemas técnicos vão acontecer. Por isso que eu falei, às vezes a gente entra 8 horas, às vezes a gente entra 8h10, 8h15. Problemas técnicos vão acontecer, principalmente quando a gente se dispõe a fazer ao vivo. Ó, difícil às vezes, viu? Às vezes a gente passa assim apertado para chegar aqui, mas graças a Deus tem dado tudo certo. Boa noite para você que está aí, sempre vendo a gente. E além de cumprimentar, na verdade, né, para quem está assistindo a gente aí agora, eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente há um ano, assistindo as nossas lives. Às vezes assiste ao vivo, às vezes assiste a gente em outro momento, né? O importante é a gente estar junto, o importante é a gente falar sobre oráculos, conversar, tirar as dúvidas. Em nome de todo mundo do Núcleo Sapienza, em nome do Douglas, em nome do Luiz, em nome do Alexandre Abreu, em meu nome, eu quero agradecer a você que assiste a gente, que está sempre acompanhando, e principalmente agradecer aos nossos alunos. Eu não vou falar o nome de todos eles, porque seria assim, né, injusto, eu posso de repente esquecer, mas eu preciso realmente materializar a minha gratidão, a gratidão de todo mundo que acreditou desde o primeiro momento, na nossa primeira turma, né, que está aqui desde o comecinho da gente, no curso de tarô, no curso de chakras, no curso de visão holística, no curso de baralho cigano. A todos vocês, meu muito, muito obrigado, muito agradecida a você que está aqui estudando com a gente, e muitos outros cursos a gente vai ter no próximo ano. A você que assiste com a gente, né, que acompanha, seja no Facebook ou às vezes também, né, no YouTube, a gente tem disponibilizado os vídeos lá. A você também, minha gratidão por esse momento. Quando a gente optou por fazer essa live, né, há um ano atrás, a gente abriu a câmera com a intenção de falar sobre o assunto. Na verdade, a gente percebia que algumas pessoas abriam a câmera para tirar as cartas para outras pessoas, mas as pessoas não falam sobre o assunto, não falavam sobre. Hoje, pouco eu vejo realmente pessoas que trocam experiência, pessoas que tiram as dúvidas. Porque, na verdade, a gente percebe que com relação aos oráculos, seja com o tarô ou baralho cigano principalmente, muitas pessoas acabam sendo autodidatas, né? Às vezes ganham o tarô, que vem com livro, compram um baralho cigano e por intuição começam a jogar. Dá certo? Dá certo até um determinado momento. Há um momento que você tem a necessidade de tirar dúvidas ou de aprofundar esse conhecimento. E foi com essa intenção que a gente ligou a câmera aqui há um ano atrás para falar sobre isso. Né, para tirar essas dúvidas, para responder as suas perguntas, mas também para mostrar qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa contribuição quando a gente pensa em falar sobre o assunto. Por isso que o programa não poderia ser outro nome. Vamos falar de tarô, vamos falar de baralho cigano, vamos falar de oráculos e vamos falar de outros assuntos que vocês mandam para a gente. Por isso que eu vou falar agora boa noite para o pessoal que está aqui. O Luiz está sempre aqui falando, acompanhando com a gente, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos que estão acompanhando ao vivo aí, nesse um ano de live aqui do Núcleo Sapienza, transmitindo sempre o conhecimento aí do tarô, do baralho cigano para as pessoas. É isso aí. E eu fico sempre muito feliz por esse momento, por essa oportunidade. A gente fica assim ansioso, né, vindo para cá e como é que vai ser, é sempre uma surpresa, né, a gente faz as nossas programações, obviamente, e ao longo desses dias, né, a gente ficou pensando assim, como a gente poderia comemorar, como a gente poderia falar sobre algo que poderia compartilhar com vocês dúvidas, né, que vocês possam vir a ter. E nesse momento, uma das coisas que a gente pensou, a gente até conversou isso com os alunos, né, pedindo sugestões do que eles gostariam que a gente falasse. E os alunos falaram assim, poxa, professora, a gente
a senhora sempre tira dúvidas pra gente sobre tantas coisas, e aí, por que não falar um pouco sobre a sua experiência, ou seja, como é que você começou? E aí a gente vai fazer hoje, né, um pouco de uma entrevista, não é isso não, Luiz? Isso aí. Vamos Né? perguntar as maiores dúvidas que o pessoal manda pra gente. Então assim, nesse primeiro momento, né, enquanto você compartilha a live aí sobre, né, na sua linha do tempo, falando, né, que a gente está nesse momento falando sobre esse assunto, as pessoas quase não comentam, né, sobre a sua experiência pessoal. Então, se você quiser mandar suas perguntas, né, sobre a minha prática com o jogo ou sobre outro assunto, esse é o momento. Depois a gente vai abrir para suas perguntas com relação às cartas, tá bom? Deixa eu ver, o pessoal que tá entrando aí. Olá, Rosa Borges, boa noite, Rosa, Franciele, Silvia Ferreira, Ila, boa noite, Ila, Paulinha, Célia, tô vendo aqui o pessoal lá, Gian, Vânia Margarida Lopes, Carla Silva, Rosiane, Alex Moraes, Roberta Campelo, muito boa noite, Sandra, boa noite a todos vocês. Eu não vou nem conseguir olhar todo mundo, a Luciana, muito boa noite e gratidão a vocês por estarem acompanhando a gente aqui ao vivo. Falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Enquanto o pessoal manda perguntas aí, quem quiser mandar perguntas, né, para fazer essa entrevista, pode mandar que aí o Luiz vai ler para vocês. Na verdade, assim, eu comecei brincando com baralho, eu comecei com baralho mesmo. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de jogar o baralho, né, e tudo. E eu comecei com o baralho, e eu gostava muito de colocar as cartas, e eu nunca tinha visto, na verdade, ninguém colocando cartas, deitando as cartas, mas eu comecei dessa forma, tentando entender o significado das cartas, e eu comecei, era muito pequena, na verdade, brincando com baralho, eu devia ter uns 8 anos. Depois isso se passou, brincando com as cartas e tudo mais, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu comecei a brincar com as cartas, essa forma de ler as cartas. Na verdade, eu nem me lembro exatamente quando é que isso veio na minha mente, mas foi com essa idade que eu comecei. Temos perguntas? Se tiver, você me fala, você me interrompe. Na verdade, eu vou perguntar. Olá! Sempre o pessoal pergunta aqui na live que você tem que ganhar o deck. Isso é verdadeiro? Como que foi? A senhora ganhou o primeiro deck? A senhora comprou? Como que foi isso aí? Boa pergunta, Luiz. Na verdade, como eu falei, eu comecei primeiro com baralho, né? Aquele baralho que a gente joga. E aí, nessa época que eu tava começando a brincar com o baralho, né? Começou a se falar um pouco sobre essa questão do tarô, e tinha um programa na televisão, que eu não me lembro exatamente, acho que o programa chamava Abracadabra, era um quadro no programa de televisão, e uma moça jogava baralho. Na verdade, essa moça hoje é a Mônica Bonfilho. E aquilo me chamou tanto a atenção, ela jogava um tarô de Marselha, aquilo me chamou, me conquistou, e eu fui fazer o curso com ela na época, isso vai fazer aí uns 28 anos, né? E eu fui fazer o curso com ela, e aí na época eu ganhei um tarô. E hoje realmente é um momento muito especial para mim, né? Porque esse primeiro tarô que eu ganhei, obviamente já tá muito velhinho, eu nem tenho mais ele, mas foi feita uma reedição desse baralho. Esse primeiro baralho eu ganhei da minha irmã, né? Chamava Tarô Encantado. E ele foi feito uma edição comemorativa desse tarô, até trouxe para vocês verem, né? Para mostrar aqui. Ele tá com as cartas muito maiores do que era originalmente, né? E ele é um tarô diferente porque ele é feito o desenho ele é a partir do patchwork. Eu achei tão diferente, né? Até na época eu mostrei pra Mônica, ela falou assim, nossa, o seu tarô é bem diferente, né? E tudo, mas ainda bem, ele veio com livro, né? E eu fui estudar o livro e fui acompanhando o curso. E aí agora lançou essa edição comemorativa, eu falei, eu preciso me dar de presente isso, porque o meu primeiro tarô estava tão velhinho. A gente tem essa coisa de, né, essa afinidade com esse primeiro tarô, né? Então, na verdade, eu ganhei o meu primeiro tarô, Luiz. Mas não precisa, não. A gente pode comprar. E tem gente que às vezes entra numa livraria para comprar um livro qualquer, uma revista, e sai de lá com um tarô, porque passa por essa parte
e se sente bastante tocado pelo tarô, chama atenção, gosta das figuras, tem gente que assiste a live, gosta das figuras, e aí passa compra o primeiro tarô e daí vai. Então não tem isso não, de que o tarô precisa ser recebido como um presente, não tem essa questão não. Você pode sim comprar o seu primeiro tarô, comprar o seu baralho cigano, não tem essa questão não, tá? E eu acho que assim, na verdade, essa questão com o tarô, eu falo muito isso, ela é uma busca, né? Ou seja, eu estudo o tarô desde a primeira vez que eu toquei nele. Você faz um curso, mas um curso só não é suficiente. É importante que você, além do curso, que você aprofunde no estudo. Há muita literatura, muitos livros sobre tarô, há dissertações de mestrado, há teses de doutorado sobre tarô, livros sobre a história do tarô, livros sobre a simbologia que está contida no tarô. Eu estou falando do tarô porque foi o primeiro, né, desses oráculos, sem considerar o baralho mesmo, com o qual eu me aprofundei. Então ele é importante que você conheça. Da mesma forma, quando a gente fala do baralho cigano, é super importante que você conheça isso. Isso foi uma coisa importante. Quando eu ganhei o meu primeiro baralho cigano, uma das primeiras coisas que eu fui fazer é entender assim, poxa, mas por que baralho cigano? Qual é a origem dele, né? E entender essa história, que na verdade entender que baralho cigano só é baralho cigano no Brasil. Qual é a origem desse baralho? Por que na Europa ele chama baralho Lenormand? Eu sempre gostei muito de estudar a história, estudar essa questão da simbologia, eu sempre gostei muito disso. E isso é uma coisa que me ajudou muito nos meus estudos com os oráculos. Isso é uma coisa que sempre me ajudou muito. Gostar de estudar de história, eu gosto, não significa que você precise, mas eu particularmente gosto muito de estudar história e eu tenho esse lado de investigar muito as coisas. Tem perguntas? Tem sim. O Simon Render fala: boa noite, professora. Boa noite, Simon. Queria saber se quanto mais se joga tarô, mais experiente a pessoa fica, ou a conexão com o espiritual é que interfere na maior parte do tempo? Puxa, Simon, a sua pergunta foi muito importante. Eu acho que a parte espiritual ajuda, Simon, mas eu acho que sem a sua busca de entendimento não vai avançar. E eu acho que sim, eu acho que quanto mais você trabalha com isso, quanto mais você joga, Simon, melhor você vai ficando nas suas interpretações, no desenvolvimento da sua intuição, você vai realmente aprofundando mais. Não só no que diz respeito às imagens em si e como elas se conectam, mas a sua intuição vai aflorando muito mais. Eu creio, Simon, que a prática do jogo de tarô, né, ou do baralho cigano, ela ajuda muito no seu desenvolvimento mediúnico, no desenvolvimento da sua espiritualidade. Eu falei bastante sobre isso no programa passado e eu acho que sim, ajuda muito. Quanto mais você joga, melhor você vai ficando. Mas, Simon, a prática sem o estudo, ela fica, sabe, um pouco vazia. Então, ela precisa das duas partes. Ela precisa dessa troca com outros profissionais, conversando sobre o assunto. É com esse intuito também que a gente vem aqui falando sobre esse tema. É importante essa troca, tirar essas dúvidas. Isso é importante também. Só um complemento dessa pergunta. Com todo o seu tempo de experiência, você acha que sempre tem algo novo a aprender? Ou já chegou num limite que daqui não passa mais? Sempre a gente aprende, Luiz, sempre. A gente sempre aprende e é muito interessante isso. A gente aprende não só com os decks novos que aparecem, os baralhos novos que aparecem, porque cada baralho novo que aparece é uma nova perspectiva sobre uma carta. Então sempre vai ter um baralho que a pessoa vai, por exemplo, atribuir ao 5 de espadas uma representação diferente, ou a carta do louco vai colocar, às vezes um homem, às vezes uma mulher. Isso vai te trazer uma perspectiva diferente. Eu acho isso muito enriquecedor.
Então, não há essa supremacia, não. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Eu acho que o tarô tem isso, o baralho cigano tem isso, essas conexões são fantásticas, que ele nos traz, e eu acho que a gente aprende sempre mais. Eu aprendo muito todas as vezes que eu ligo a câmera e você faz as suas perguntas. Aprendo com as perguntas dos alunos, então é sempre uma troca. Eu ensino, mas eu aprendo muito também. Temos perguntas? Temos sim, da Rosa Borges. Boa noite, Rosa. Ela pergunta, professora, sempre que estamos a dar uma consulta para uma consulente e ficamos com receio que corra mal, é normal haver bloqueios? Olha, Rosa, a tua pergunta foi ótima. Eu acho que o que impede a nossa evolução, o nosso crescimento, seja no que diz respeito à intuição, seja no que diz respeito ao estudo, é o medo. O medo é algo que paralisa. Então, quando você falou do receio, eu trocaria esse receio por medo. O medo de falar algo, o medo de achar que está errando, o medo, na verdade, paralisa. Ele deixa a gente, assim, congelado. Então, eu acho, Rosa, que nesse momento, se você tem esse medo, essa insegurança, por isso que é importante a continuidade nos estudos, Seja nos estudos, no que diz respeito a estudo, e quando eu falo de estudo, é prática e leitura, ou troca, ou discussão. Vamos montar um grupo de estudos discutindo sobre as cartas? As pessoas não fazem isso. Então, eu acho, Rosa, que a gente precisa confiar mais na nossa intuição, confiar mais naquilo que a gente conheceu, que a gente estudou, e dar continuidade a isso. Isso é importante, Então, nesse sentido, a prática vai te ajudar muito nesse processo. Procure confiar só um bocadinho mais em você, tá bom? Beijo grande, Rosa. Mais uma? Tem sim. Na verdade, são duas perguntas assim muito próximas, Vamos lá. Na verdade, é um comentário do Jean Ottoboni. Boa noite, Jean. Comenta assim, na verdade, acho que a Jean deve ser feminino, não sei. Tá dizendo assim, tem uma cigana chamada Esmeralda, ela só joga comigo incorporado. Nunca estudei nada de baralho. E aí tem uma moça que chama Franciele Maciel Rocha, ela fala, qual a diferença da pessoa que estuda e joga daquela que tem a sensibilidade, como o Jean, e a intuição quando joga? Tem pessoas que são mais técnicas e outras que são mais intuitivas? Olha, eu vou dar o meu próprio exemplo, Eu comecei a trabalhar com as cartas intuitivamente, mas chegou um momento em que eu precisava do estudo para aprofundar, para poder realmente evoluir, crescer mais e conhecer mais coisas. O Jean falou que ele só joga incorporado, Então, Jean, eu acho que nesse sentido, há casos que isso vai funcionar, mas há casos que não vai, talvez não funcione. Eu falo isso porque eu vejo pessoas que às vezes vêm na minha frente fazer uma consulta e se de repente eu dizer que eu estou incorporada, a pessoa cria um bloqueio tão grande que ela não vai querer escutar aquilo que eu estou falando. Então eu não tenho essa prática de jogar incorporado. Eu entendo que a gente joga inspirado. Para quem acredita nisso, há uma inspiração, há uma instrução, há uma irradiação. Isso acontece com muitas pessoas. No momento em que eu ligo a câmera, eu entendo que há um mundo espiritual ao meu redor, há espíritos que estão aqui comigo me auxiliando nesse momento, mas eu não atendo incorporada, eu nem faço as lives incorporadas, E a gente sabe que há pessoas que têm bloqueio com relação a isso. Eu não recrimino, eu só digo que isso pode funcionar para algumas pessoas, mas pode não funcionar para outras pessoas, até porque a gente sabe que nem todos têm o dom, vamos assim dizer, de incorporação. Então, há pessoas que vão receber orientações, instruções, mas que não incorporam. E aí é importante o estudo para elas, até para que ela adquira maior confiança, para que ela adquira maior conhecimento.
né? Quando você fala sobre a questão da incorporação, principalmente no caso no Brasil, a gente sabe que algumas religiões trabalham mais com isso. Mas em outros países, as pessoas não têm essa familiaridade com a religião. Então, daí volta-se a necessidade do estudo também. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta. Vamos lá, Luiz? Temos uma pergunta da Paulinha Gouveia. Boa noite, Paulinha. Como foi que você decidiu ensinar as pessoas a ler as cartas? Ô, Paulinha, pergunta boa. Foi assim, na verdade, Paulinha, há uns 3 anos atrás, eu sempre trabalhei, mas há uns 3 anos atrás uma pessoa falou pra mim assim, nossa, mas você já pensou em ensinar? Eu falei, não pensei nisso, não. Eu sempre dei aula em faculdade, eu dou aula na área de teologia, de história das religiões. Mas há 3 anos, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive um problema muito grave de saúde, muito sério. Eu realmente fiquei mais para lá do que para cá, entre a vida e a morte mesmo. Eu fiz 3 cirurgias em 1 mês e foi realmente um processo de muita dor e muito dolorido mesmo para mim. E nesse período que eu fiquei no hospital, eu estive numa condição de... A gente costuma dizer um estágio de quase morte, né? Em que você se desliga do seu corpo. Eu me lembro uma noite na UTI, eu saí, realmente via meu corpo na UTI. E naquele momento eu recebi a seguinte orientação: olha, o conhecimento que você tem, se você não transmitir, ele vai ficar morto, ele morre. O conhecimento que você tem, ele se torna um conhecimento vivo quando ele é transmitido. E para mim ficou muito claro que eu tinha que sair dali com essa missão de passar às outras pessoas o conhecimento que eu tinha sobre as cartas, sobre a espiritualidade, sobre os oráculos em geral. E aí, depois de um tempo de recuperação, eu elaborei o conteúdo e decidi dar o primeiro curso. E aí comecei a dar os cursos presenciais e depois logo veio aqui a proposta de, conversando com Douglas e tudo mais, veio a proposta da gente criar o Núcleo Sapienza e começar os cursos, até porque o Douglas também tem muita bagagem. E aí foi assim. Estamos aqui cumprindo a missão. Na verdade, eu sabia pelas cartas que eu tinha essa missão de conhecimento, de transmitir o conhecimento, porque numa tiragem que eu fiz, veio a carta da sacerdotisa. Então, para quem conhece o tarô, sabe o que significa isso, não é mesmo? Obrigada pela pergunta, Paulinho. Próxima, temos mais? Temos um elogio para você, professora. Da senhorita Fabiana Ladeira de Carvalho. Ah, Fabiana, beijo grande, querida. Professora, você ficou linda com batom vermelho. Obrigada, Fabiana, obrigada. Eu quase não uso batom vermelho, é verdade, eu preciso usar mais. Obrigada, Fabiana, obrigada pelo elogio. Temos uma pergunta da Liginha Pinheiro. Boa noite, Liginha. Professora, compartilha com a gente alguma história curiosa ou inesquecível para você em alguma consulta de tarô. E parabéns por 1 ano de live. Obrigada, viu? Obrigada, Liginha. Eu tenho uma experiência muito boa e tenho uma experiência não muito boa. Eu vou contar a experiência não muito boa primeiro. Eu tinha um momento em que eu estava... na verdade, eu tinha uma amiga que estava passando por um processo muito complexo de saúde e ela falou para mim que ela ia fazer uma cirurgia. E era uma cirurgia com risco. E aí ela me falou, aí a gente conversou bastante naquele dia, né, e tudo, e eu senti que eu tinha que puxar as cartas para saber sobre a recuperação dela naquele momento. Ela não me pediu, obviamente, até porque ela era evangélica, e eu fiz para saber como é que seria. E naquele momento eu tive a resposta de que ela não ia sobreviver daquela cirurgia. Eu confesso que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, porque era uma pessoa extremamente querida. Eu não tinha como falar para ela naquele momento em que eu abri as cartas para ela, obviamente porque ela não ia acreditar. Mas eu me lembro muito do nó na garganta que eu senti naquele momento. E foi realmente a última vez que eu falei com ela. E ela não sobreviveu da cirurgia.
como as cartas haviam afirmado. Então, foi realmente um momento muito difícil naquele momento, porque eu abri as cartas, eu não consegui na hora esconder, eu só disse a ela que eu estava, né, com ela e orar por ela e tudo, agradeci por ela pelo momento que a gente tinha de amizade, mas foi realmente um momento assim muito difícil. E aonde ela estiver, e eu sempre elevo minhas preces a ela e agradeço a ela pela amizade que a gente teve. Esse foi um momento bastante delicado. As histórias alegres são inúmeras. As histórias assim cômicas são, mas tem uma que é muito engraçada. As mulheres sempre perguntam, né? Meu marido tem outra? Sempre tem essas histórias. E eu me lembro uma vez que uma mulher perguntou se o marido dela tinha outra. E aí a gente começou a tirar as cartas e tudo mais. E eu me lembro que veio todas as cartas da corte. O rei, rainha, as princesas todas. Eu falei assim, gente do céu, não tem como esconder que essa mulher, que esse marido dela tem outra, né? Eu falei, olha, moça, eu acho que tem mais de uma. Falei pra ela, né? Falei, não dá pra esconder. E até porque ela falou assim, nossa, mas que... O consulente vê as cartas e pergunta, né? Quanta gente, né? Falei, então, eu acho que o seu marido, né? Realmente, eu acho que ele trai a senhora, mas eu acho que ele trai com mais de uma. Aí na hora me veio a pergunta, eu falei assim, o que ele faz, né? Com o que seu marido trabalha? Aí ela falou que ele era dono de uma casa, como é que eu posso dizer? Uma casa de garotas, isso. E tinha do lado, tinha uma boate, vamos lá, ele era dono de uma boate e do lado tinha um motel. Então ele era dono dos dois negócios. Aí eu falei, então tá explicado, moça, né? E aí ficou assim, foi essa uma saia justa e foi um caso assim, engraçado, que toda vez que eu lembro, é muito engraçado essa história. Enfim, mas essa foi uma das questões. A gente tem muitas histórias que a gente fala sobre situações de pessoas, né? E me lembrei de um outro caso agora. Dá para contar rapidinho? Dá? Tem uma outra história. A gente estava numa aula com as alunas e a gente estava fazendo uns estudos, tiragens sobre estudos kármicos, né? E na hora que a aluna começou a tirar as cartas, ela ficou muito emocionada, ela não conseguia interpretar as cartas, e aí as cartas davam nitidamente a sensação de uma reencarnação de uma maneira compulsória, de uma maneira assim, como se ela tivesse tido uma vida precocemente, a própria tiragem proporciona isso, né, esse entendimento. E aí a gente, eu falei assim pra ela, você tem alguma irmã, você teve alguma irmã? E aí ela contou que ela, antes dela nascer, havia tido uma irmã, e essa irmã nasceu, mas não sobreviveu, né, morreu nas primeiras horas. Depois de um ano, a mãe dela engravidou novamente, veio um irmão, e depois de 10 anos a mãe engravidou dela. E as cartas naquele momento foram muito, muito claras, dizendo que na verdade ela era uma reencarnação dessa outra irmã. E foi um momento assim muito, muito emocionante para todos nós. E ela depois foi fazer regressão a vidas passadas e realmente isso se confirmou. E foi um episódio assim muito marcante para a gente e muito bonito também. Fora os episódios que a gente já teve aqui, né, as situações que a gente já teve aqui de pessoas que fizeram perguntas e receberam orientações e as mensagens, é sempre um momento muito agradável isso, né, o tarô nos proporciona às vezes mensagens não tão positivas, mas às vezes também nos proporcionam mensagens, transformações na vida das pessoas, e isso é muito singular, é muito bom isso. Temos perguntas? Tem uma pergunta, na verdade é um comentário da Luana Alonso Conde, ela fala assim... Não, ela faz um comentário, mas... Ao final ela quer saber... Pode falar. Ela fala assim, há 11 anos ela ajuda o próximo, mas quando
chega para fazer a leitura para ela sempre tem um bloqueio. Ela queria saber assim, o que ela poderia fazer para não ter este bloqueio. Assim, tem algo que ela pode fazer para se beneficiar? A mediunidade dela dá 1000. Ela diz que a mediunidade dela está a 1000 por hora. Como é o nome dela? Luana Alonso Conde. Luana, que lindo nome, Luana. Então, né, Luana, a mediunidade realmente fica tão aguçada, e é engraçado isso, né, Luana? Eu, particularmente, tiro as cartas para mim, eu tenho um baralho que eu deixo só para tirar para mim, mas, Luana, eu tenho uma outra questão. Eu tenho uma coisa assim, às vezes eu faço a pergunta, eu fecho os olhos e as cartas aparecem na minha mente, sem precisar tirar. É engraçado isso, acho que depois também de tanto tempo, parece que o tarô interioriza, o baralho interioriza na gente de uma forma, né? Mas uma dica que eu te dou, Luana, eu dou essa dica para outras pessoas, é você tirar como se fosse para uma outra pessoa. Então, por exemplo, assim, o que a Luana deve fazer para tal coisa? O que a Luana precisa fazer para evoluir? O que a Luana precisa fazer? Ou a Luana quer começar... Sabe quando você tira como se fosse para uma outra pessoa, Luana? Experimenta fazer dessa forma. E se você puder, grava. Grava no seu celular, grava num gravador, grava e depois você escuta. Essa é uma orientação que eu dou. Ou também você pode gravar, você pode tirar, fotografar e escrever como se fosse para uma outra pessoa. Começa fazendo esse exercício, acho que depois você vai criando essa autonomia, porque na verdade, Luana, uma das dificuldades que a gente tem de fazer a leitura para a gente mesmo é como se a gente não quisesse enxergar algumas coisas, né? A dificuldade de entender é a recusa que a gente tem de enxergar algumas situações. Não é fácil, Luana, não estou dizendo que é fácil, mas é uma coisa que a gente faz parte da nossa evolução. Eu insisto bastante nisso, né? A gente aqui fala muito sobre isso, sobre tirar tarô para si mesmo, sobre abrir as cartas para si mesmo. A gente começa no curso exatamente exercitando isso, e é importante até para a gente conhecer mais a gente mesmo, né? Você falou que a tua mediunidade está 1000, ou seja, como é que você pode fazer para controlar a tua mediunidade ou para ajudá-la no desenvolvimento melhor? Então, a prática da meditação com o tarô é muito boa, ajuda muito a gente nesse processo. Então, é uma orientação que eu te dou, tá bom? Boa sorte, Luana. Próximo. Tem uma pergunta da Flávia Sérvulo. Boa noite, Flávia. Professora, quando você vê que a mensagem das cartas não é muito positiva, como você faz para comunicar isso ao consulente? Flávia, é difícil mesmo, né, Flávia? Realmente. Na verdade, uma das questões que eu costumo fazer, Flávia, eu procuro mostrar para a pessoa que apesar da situação, apesar da resposta não ser positiva, a esperança dela é reverter essa situação. Eu entendo que para todas as situações há um como está, um porquê está e um como eu posso fazer para resolver essa situação. Então, se há um diagnóstico ruim, há uma resposta negativa para a pessoa ou que não há, né, não é de acordo com o que ela deseja, um dos motivos é justamente apresentar para ela que há uma solução. Então, eu sempre apresento um porquê, né? Eu sempre procuro apresentar dessa forma, como ela pode fazer para resolver, para melhorar, que eu acho que isso ajuda bastante. Tá bom, Flávia? Não tem, às vezes, também na apresentação das cartas, na hora que você vai tirar para a pessoa, não tem por que esconder. E também a pessoa às vezes vê que as cartas já tem uma forma, não dá muito para falar para ela, né? E não é porque mentir também, né, Flávia? Tá bom? A gente precisa sempre falar a verdade, porque se apareceu para a pessoa dessa forma, se ela tem o merecimento de saber, então tem que ser dito, né? Difícil, mas precisa. Tá bom? Obrigada pela pergunta, Flávia. Temos perguntas? Não? O pessoal quer tirar as cartas já, é isso? É. Sim, O pessoal tá curioso, né?
Bom, enquanto vocês se organizam, eu vou explicar, né? A gente sempre explica porque tem sempre gente nova entrando aqui na live, né? Quando a gente faz perguntas para o baralho, é importante que as perguntas, principalmente aqui na live, que as perguntas sejam diretas. Isso é importante porque, na verdade, a gente tá, se a gente fosse fazer uma leitura mais ampla para a pessoa, falando sobre diversos campos da vida dela, a gente ficaria aí pelo menos 1 hora falando sobre isso, né? E o objetivo aqui é que as pessoas recebam essa orientação com relação às cartas, conheçam um pouco a nossa maneira de trabalhar com elas, como é que eu faço a interpretação, recebam essa orientação, essa vibração nossa. Então as perguntas precisam ser sempre muito diretas e objetivas. E eu sempre peço para que as pessoas perguntem de uma maneira o mais específica possível, né? Então, ao invés de se você escrever trabalho, saúde, dinheiro, que você escreva a pergunta realmente como um todo. Por exemplo, estou com dificuldades no meu trabalho. O que eu posso fazer para melhorar? Ou estou sem emprego, vou conseguir arrumar um emprego? O que eu devo fazer para arrumar um emprego? É importante que as perguntas sejam sempre de maneira objetiva, isso é importante, tá bom? Eu sempre peço para o pessoal para compartilhar a live na linha do tempo, né? Porque é uma forma das outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, entenderem que na verdade a gente está aqui para falar sobre um assunto, para tirar suas dúvidas. Quando a gente liga a câmera aqui, é com esse intuito. Para que você que estuda o tarô, para que você que estuda o baralho cigano, que quer conhecer mais, para que você possa tirar suas dúvidas, mas também para te convidar a vir estudar com a gente. A gente tem o curso de baralho cigano, a gente tem o curso de tarô, que as turmas começam na semana, né, na outra semana, não é isso? Sexta-feira que vem, as matrículas estão abertas. E fica o meu convite para você que quer estudar mais, quer conhecer mais, quer ter uma outra perspectiva sobre as cartas, tá bom? Vamos lá para as perguntas? Antes de tudo, tem uma pergunta da Paulinha Gouveia. Vamos lá, Paulinha, pode perguntar. Professora, você prefere tarô ou o Lenormand? Tem um preferido para você? Poxa, Paulinha, pergunta difícil. Eu tenho uma, vamos assim dizer, eu tenho um chamego com o tarô, porque foi o meu primeiro oráculo nesse sentido. Mas o baralho cigano tem uma coisa uma rapidez, é aquela coisa de revelar aquilo que está oculto, que é fascinante. Eu adoro os desenhos do baralho do Lenormand, eu adoro isso, e eu trabalho com uma entidade cigana que trabalha com Lenormand, então eu tenho uma paixão pelo Lenormand. Mas o tarô tem uma coisa que fala no meu coração. Né, se eu tenho que tirar para mim, eu uso muito o baralho de Marcelle, o tarô de Marcelle, né? E eu tenho um chamego, uma coisa muito forte com o tarô. Mas os dois são fascinantes, né, Paulinha? Eu acho que eles se complementam muito bem. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Vamos lá? Vamos lá para a nossa primeira pergunta Primeira da pergunta. noite. E a primeira pergunta é da Rosa Borges. Boa noite, Rosa. Vamos lá. Professora, queria saber como está a minha espiritualidade. Se vou progredir com as minhas tiragens. Ela colocou a data de nascimento dela, 6/6/94. E se possível, já que foi você que me disse que para o final do ano iria engravidar, e cá estou de 12 semanas. Parabéns. Queria que me desse um palpite sobre o sexo do bebê, pois confio muito no seu trabalho, professora. Obrigada, Rosa. Bom, vamos por partes. Ela quer saber como é que está a espiritualidade dela. Como é que está a espiritualidade da Rosa Borges? Como é que está a espiritualidade da Rosa Borges? Olha, Ri de Ouros, Rosa. Dá pra ver esse tarô aqui diferente? É um tarô dourado, é um Rider-Waite dourado. Eu acho que você está numa fase muito grande de crescimento da sua espiritualidade. Eu costumo dizer que a mulher, quando está grávida, ela está plena. Ela está mais próxima de Deus ou da deusa. Ela está divina. E eu acho que você está nesse momento, né?
desse momento de geração, de concepção, é um momento em que a gente fica mais próximo de Deus. Então eu acho que você está nesse estado de graça. O 2 de espadas também fala sobre isso, né? Que é o momento de você aguçar muito a sua espiritualidade, a sua intuição, de você aproveitar muito isso, porque eu acho que a sua intuição está bastante aflorada. Então aproveite muito isso. Mas precisa se cuidar, Rosa. Né? O 8 de paus aqui fala sobre isso, a necessidade de você cuidar da sua saúde, não se desgastar, porque da mesma forma como a sua espiritualidade está mais aguçada, sua intuição, você também tem um outro ser que você precisa cuidar. Então, bastante cuidado com a sua saúde e com a sua espiritualidade, tá bom? Vamos ver se o baralho vai falar pra gente sobre o sexo desse bebê. Vamos ver, né, se tem essa permissão, se a gente consegue saber qual é o sexo dessa criança. Vamos ver se ele costuma dizer. Olha, Rei de Paus. Bom, as outras duas cartas não me deixam claro isso, mas por essa carta da corte, eu diria a probabilidade de ser um menino, Rosa. Viu? É uma probabilidade. Eu não gosto muito de fazer isso, dessas previsões, Rosa. Mas por essa carta, eu diria que pode ser um menino. Que venha com muita saúde para você, viu? Um beijo grande no seu coração e muito boa sorte para você nesse momento pleno. Desfrute disso. Próxima. Próxima pergunta de Vânia Margarida Lopes. Boa noite, Vânia. Linda. Como está a minha espiritualidade? Como está a espiritualidade da Vânia Margarida Lopes? Como é que está a espiritualidade da Vânia? Olha, Vânia, a carta da justiça. Eu acho que você está numa fase de equilíbrio, procurando ponderar bastante sobre as coisas e tudo mais. Eu vejo aqui nessa carta, o 8 de espadas, a necessidade de você se libertar. Vânia, você precisa acreditar mais em você. Você precisa se jogar mais. A espiritualidade, lidar com a espiritualidade é uma relação de confiança. E eu acho que não podia vir carta melhor, Vânia, porque é a carta do que a carta do louco. Lidar com a espiritualidade é ser um pouco louco. É se jogar, é acreditar realmente. E aí, respondendo até uma pergunta que apareceu hoje, eu não me lembro agora o nome. Lidar com a espiritualidade é como um salto no escuro, é acreditar na sua intuição. Todas as coisas dizem para você que você não tem que ir por lá, mas você vai por aquele caminho e aquele caminho te apresenta uma situação inimaginável. Então a sua espiritualidade está isso, está faltando um pouquinho só de confiança, viu, Vânia? Eu confio em você, eu acredito em você, confia um pouquinho mais, tá bom? Beijo grande, Vânia. Próxima pergunta de Tati Barbosa. Boa noite, Tati. Parabéns, que você venha a crescer cada vez mais. Todas nós, né, Tati? Obrigada, muito Gostaria obrigada. de saber se terei um bom mês de dezembro. Olha só, Tati Barbosa quer saber se terá um bom mês de dezembro. Olha que legal, vamos ver. Olha, Tati, veio justamente você, aqui, a carta da mulher, esse aqui é o Lenormand, a raposa e o chicote. Olha, Tati, eu acho que sim, eu acho que você terá um mês que você vai precisar ter jogo de cintura. E precisa ter um pouquinho mais de disciplina. Final do ano é um mês complicado, né? É um mês complicado porque a gente se excede nas guloseimas, na bebida, na comida. A gente se excede, né, no gasto com dinheiro. O Luiz está aqui, né? Então, tome um pouquinho de cuidado com isso, com os excessos em todos os aspectos, tá bom? Procure ter um pouquinho mais de disciplina, ser um pouquinho mais regrada com as coisas, que eu acho que vai ser um ano muito proveitoso, mas você vai precisar ter jogo de cintura aí para passar por essas tentações do final do ano, tá bom? Muito boa sorte para você, Tati. Obrigada pela presença aqui. Beijo grande. Próxima pergunta da Mariana Castilhos. Boa noite, Mariana. Boa noite, gostaria de saber como será a minha vida financeira e profissional em 2018.
vida financeira e da Mariana Castilhos e profissional. Vida financeira e profissional. Olha, Mariana, 3 de copas, eu acho que você vai ter sucesso e êxito na sua vida financeira. 4 de espadas fala para você poupar um pouco mais. Não faça gastos de uma maneira impulsiva. Pense melhor nisso, tá? Na sua vida financeira, pense nisso. Eu acho que você vai ter um crescimento, rei de ouros. Eu acho que você vai ter pode ser até um convite para trabalho, eu acho que vai ter crescimento, pode ser uma promoção, mas junto com isso, Mariana, vem mais responsabilidade, tá? Eu acho que você vai sentir o peso dessa liderança que você vai precisar, que você vai exercer, você vai sentir o peso dessa liderança, Mariana, mas eu acho que vai ser muito proveitoso para você. Muito boa sorte, confia, acredita, tá bom? Um beijo grande. Próxima pergunta da Amália Brooks. Boa noite, Amália. Boa noite, querida. Parabéns. Obrigada. Parabéns para todos nós. Gostaria de saber se vou passar na perícia judicial. Grata, Daniela Gomes. Acho que a Amália Brooks deve ser a Daniela o nick Gomes, dela. né? Ela quer saber se Daniela Gomes vai saber se vai passar na perita judicial, é isso? Gente, essa carta da mulher só sai hoje, ó. Ó, a carta da cegonha, dá pra ver aí? Essas cartas são pequenininhas, né? E a carta do mensageiro. Olha, eu acho, Daniela, que você vai ter boas notícias, tá? A carta da cegonha, novidades. A carta do mensageiro é uma coisa que você está imaginando, já está esperando aí há um certo tempo, né? Eu acho que você vai ter muito boas notícias, tá bom, Daniela? Eu tô torcendo por você, viu? Muito boa sorte. Acredita nos anjos que estão te acompanhando aí. Beijo grande. Próxima pergunta é da Célia Forte. Boa noite, Célia. Gostaria de saber como será para mim o ano de 2018. Ah, muito bem, Célia Forte. Como será o ano de 2018? O nome ela já tem, será Forte. Olha, deixa eu aproveitar. A gente vai fazer agora, no mês de dezembro, uma série de lives com orientações sobre o ano de 2018, tá? Agora, no mês de dezembro, até o final do ano, a gente vai fazer... O que foi? A gente vai fazer lives falando, então, mas tem uma série, né? Quantas lives a gente tem? 3, não é? A gente vai fazer lives com dicas para 2018, com tendências, com orientações. A gente vai falar muito sobre numerologia para 2018. Vou dar simpatias, vou dar algumas dicas, alguns rituais, então fica ligado aí, tá bom? Célia, primeira carta, Célia Forte, primeira carta, carta do louco, Célia. Eu acho que vai ser um ano que você vai precisar ter um ano mais leve, mais solto, se jogar mais, sabe? Ser feliz, tá na hora de você buscar a felicidade. E eu não acho que é uma felicidade, eu acho que às vezes algumas pessoas acham que a felicidade precisa de algumas coisas. A felicidade é um estado. Ser feliz porque você está feliz. O 9 de copas fala muito sobre isso. É um momento seu de desfrutar a felicidade com aquilo que você tem ao seu redor. O perfume da flor aqui, esse lírio cheiroso que está aqui do meu lado. Apreciar isso, apreciar as belezas da natureza. O 9 de copas fala pra gente isso. E o pajem de copas também, Célia. Então eu acho que vai ser um ano de você viajar mais, de você estar mais com as pessoas ao seu redor, de desfrutar desses momentos com alegria. Ser feliz para você vai ser todos os dias. Muito boa sorte para você, que vai ser um ano incrível, viu, Célia? Beijo grande. Pedi para o pessoal aí, enquanto isso, para compartilhar a live na linha do tempo. Chama os amigos aí, fala para o pessoal, olha, tá tendo a live com a professora, o pessoal lá do Sapienza, né? Assiste aí. A gente quer chegar até o final do ano a 5.000 curtidas na nossa página, então convido os amigos também para curtir a nossa página lá no Facebook. Pergunta? Próxima pergunta da Carla Silva. Boa noite, Carla. Gostava de saber, professora, meu campo profissional, se vou ter mais clientes. Grata, amo você. Beijo, Carla. Ela quer saber se vai ter mais clientes. A Carla
Silva. Vai ter mais clientes? A Carla Silva? Carla, a carta da força fala que você é uma pessoa bastante batalhadora. Eu vejo que você está passando por um momento de uma certa estagnação. Um momento em que você não, né, nem cresce, enfim, as coisas estão meio paradas. Então eu acho que é o momento de você procurar as pessoas que você já teve, os seus antigos clientes, as pessoas com quem você já teve amizade, que já te procuraram por algum motivo. Está na hora de procurar essas pessoas, né? Às vezes você está pensando tanto em novos clientes, mas procure as pessoas que você já atendeu há um certo tempo, você já fez negócios antes e de repente essas pessoas sumiram por algum tempo. Sempre há oportunidades disso, né? Eu acho que você precisa também pensar em novas estratégias para conquistar essas pessoas, tá bom? Eu acho que vai depender de você e da sua força, né, sua capacidade aí de tomar a pulso essas situações. Muito boa sorte, viu, Carla? Beijo grande. Próxima pergunta da Marisa Fernando Fernandes Francisco. Ela quer saber Marisa. se vai dar tudo certo no amor. Marisa Fernando Fernandes. Fernando Fernandes. Marisa Fernando Fernandes quer saber se vai dar certo no amor. Olha, Marisa, eu penso que sim. As cartas são extremamente positivas e vem justamente a carta aqui da aliança com a carta do coração. Ou seja, tem um relacionamento aí, estabilidade. Eu poderia dizer um casamento estável, um relacionamento estável. Eu acho que sim. Eu acho que tem novidades vindo para você. E eu acho que isso não vai demorar para acontecer. Muito boa sorte, viu? Depois você me conta. Mas eu acho que vai dar certo, sim, no amor. As pessoas ficam sempre apreensivas, né? O coração às vezes fica sozinho. Boa sorte para você, vai dar certo, sim. Próxima pergunta da Cláudia Caetano. Boa noite, Cláudia. Estou desempregada há 1 ano. Vou em uma entrevista em uma nova área. Vai dar certo? É uma boa proposta? Vamos ver, boa pergunta. Cláudia Caetano quer saber sobre a entrevista de emprego, se vai dar certo. Cláudia Caetano, é isso? Nossa, Cláudia, as cartas são muito boas. Olha, todos os as de paus, o as de paus, o as de ouros aqui, mas vamos lá. Eu acho que o as de paus está falando que é essa proposta, que eu acho que vai ser muito positiva. A roda da fortuna, a resposta que vai ser muito rápida para você. Eu acho que as pessoas vai ter uma identificação muito rápida com você, eles vão gostar bastante do seu trabalho. O as de ouros falando justamente sobre isso, essa proposta, esse ganho, esse reconhecimento pelo seu trabalho. E aqui a rainha de espadas, eu acho que finalmente você vai ter um reconhecimento do seu trabalho e um crescimento. É um trabalho que vai te proporcionar esse crescimento e eu acho que você vai conseguir agora mostrar o seu valor e toda a sua potência, tudo aquilo que você conhece. Muito boa sorte, viu? Tô aqui torcendo por você, que os anjos te acompanhem nessa entrevista. Beijo Esqueça grande. depois de mandar o feedback pra gente. Isso mesmo. Valeu, Luiz. Boa. Beijo grande. Próxima pergunta da Carla Grabner. Boa noite. Boa noite, Carla. Estou passando por sérios problemas financeiros. Gostaria de saber se essa fase irá passar logo e se irei conseguir resolver os problemas. Carla Grabner quer saber se essa situação financeira vai passar logo. Carla Grabner. Olha, Carla, realmente a carta da estrela mostra bastante isso. Aqui, essa dificuldade sua, né? O 7 de paus também falando bastante sobre essa questão financeira complexa aí com você. Eu acho que passa, Carla. Eu acho que você precisa trabalhar mais a sua fé. A carta do Papa mostra um pouco sobre isso. Trabalhar um pouco mais com a tua espiritualidade, sabe? Ser mais firme, ser mais persistente. As pessoas às vezes ficam mais, né, desiludidas, desmotivadas. E eu acho que assim que você conseguir um novo emprego,
eu recomendo que você procure algum curso que você possa, né, aprofundar, se especializar, porque a carta do Papa também fala um pouco sobre isso, né? A necessidade de você aprofundar mais na sua área, tá bom, Carla? Boa sorte para você. Eu acho que isso vai, né, essa possibilidade de trabalho vai acontecer, mas eu acho que você precisa trabalhar bastante a sua fé, não ficar assim descrente, tá bom? Boa sorte. Vamos Próxima lá? pergunta de Joel Barbosa. Boa noite, Joel. Estou num impasse de mudança de emprego. Gostaria de saber se devo ir em frente na mudança ou não. Obrigado. Ele quer saber se deve ir, Joel Barbosa, né? Joel Barbosa. Deve ir em frente na mudança de emprego, é isso? Ele está no impasse. Se ele vai provavelmente para um emprego novo, ou se ele fica no que ele está. Eu acho que tem mudança, viu? A carta do coração, a carta dos peixes diz que eu acho que tem essa mudança. A carta da árvore, por mais que seja uma carta estática, ela indica também essa renovação, o cumprimento de um ciclo. Eu acho que independente, Joel, se você for ou se você ficar, as duas propostas são muito boas, tá bom? Financeiramente falando e também no que diz respeito à sua questão de satisfação. Você faz aquilo que você gosta e a proposta financeira em geral ela é muito boa. A carta para mim da árvore me indica essa renovação, então eu acho que você pode sim fazer essa mudança de trabalho para algo que você avalie, né? Se a proposta que vai ser oferecida para você é uma coisa que você gosta, eu acho que vai ser bastante produtivo. Beijo grande. Próxima pergunta é do Léo Hessel. Boa noite, Léo. Boa noite. O que a espiritualidade quer dizer para mim? Uma mensagem. Na outra live, a professora acertou seu emprego. Acabei não conseguindo. Mas parabéns para ela. Ela é excelente. Obrigada, né? A gente fica meio triste, né? Porque assim, fico triste porque ele não conseguiu um emprego, né? Mas ele quer uma mensagem da espiritualidade, não é isso? Como é o nome dele completo de novo? Léo Hessel. Léo Hessel. Vamos ver uma mensagem da espiritualidade para o Léo Hessel. Léo, a vida da gente é um ciclo. Há momentos em que a gente se alegra e há momentos em que a gente precisa se centrar um pouquinho. Eu vejo que você tem muitas pessoas ao seu redor e você é uma pessoa que influencia muito elas, né? O Rei de Ouros mostra que você é uma pessoa de personalidade forte. A espiritualidade está dizendo para você confiar mais em você, naquilo que está ao seu redor, nos anjos que estão ao seu redor, nos seus mentores. Você precisa confiar mais em você. Há muitas pessoas ao seu redor, mas confie mais em você e no que a espiritualidade fala com você. Isso é importante. Nem sempre as pessoas, nem sempre tudo aquilo que a gente sente, a gente deve compartilhar com os outros. Essa carta me fala muito sobre as decepções. Então eu acho que nem sempre as suas conquistas você pode compartilhar com as outras pessoas, porque nem sempre os amigos se alegram com as suas conquistas. Então fique um pouco atento a isso. Se blinde um pouco mais, se preserve um pouco mais, que eu acho que é uma coisa que você precisa. E olhe mais para aquilo que a espiritualidade te diz. Aquilo que a espiritualidade diz a você, não que ela mandou o recado por alguém. Tá bom? Boa sorte. Próxima pergunta da Sidônia Carreira. Boa noite, Sidônia. Gostaria de saber sobre uns papéis dos descontos anuais que estou à espera. Já deveriam ter vindo há muito e não tem meio de vir. Já deveria ter vindo há muito tempo e não veio até agora. Gostaria de saber se posso fazer alguma coisa para ajudar a desbloquear a situação e se esses papéis vão sair em breve. Vamos ver se os papéis da Sidônia vão sair em breve. Vamos ver.
Sidônia, realmente aqui o enforcado diz que está difícil mesmo esses papéis de saírem. A carta da temperança também fala que é um processo que já se arrasta há um certo tempo, ou seja, está difícil essa questão. A carta do cavaleiro de paus mostra para você tentar ir atrás disso. Eu não sei se tem como você ir em busca dessa situação. Se você tem em busca, no sentido se você pode ir lá atrás, exatamente do órgão onde está, não sei se você pode fazer isso, mas eu acho verdadeiramente que você pode trabalhar isso por meio das energias, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, você é uma pessoa bastante inteligente, perspicaz nesse ponto, então trabalhe energeticamente, você já imaginando que você já tem os documentos em mãos, materialize isso em você, que você está indo lá buscar os seus papéis, e eu acho que você deve realmente acreditar nisso, tá? Aqui o 6 de espadas também fala sobre isso. Às vezes a gente fica sentado esperando que a coisa aconteça, mas a gente precisa materializar aqui. Materializar que as coisas aconteceram aqui. Firme, acreditar. A gente está falando tanto sobre fé aí, né, hoje, porque é realmente uma palavra importante dentro desse momento que a gente está vivendo hoje, desse um ano de live, né? É uma coisa que é importante, trabalhar com o teu mental, que você já tem esses documentos nas suas mãos. Isso está se arrastando há um certo tempo, isso pode demorar, mas você precisa trabalhar com isso aqui, tá bom? Boa sorte, vai atrás, vai ver o que está acontecendo, tá? Beijo grande, Sidônia. Próxima pergunta da Carla Maria Rodrigues. Boa noite, Carla. Como vai ser o meu ano de 2018 a nível de saúde? Gratidão. Olha, muito boa pergunta. Como é que vai ser o ano de 2018 da Carla Maria Rodrigues? Carla Maria Rodrigues, ano de 2018. Página aqui de ouros diz que eu acho que você pode precisar realmente se poupar um pouco mais, Carla. Aqui o 8 de espadas mostra assim, uma dificuldade sua, né, de estresse, de locomoção. Acho que você precisa desfrutar um pouco mais das situações, relaxar um pouco mais, aproveitar mais a vida. Eu vejo você bastante parada, bastante estagnada, tanto nessa carta quanto na outra, tá vendo? Eu acho que você precisa se movimentar mais, seja fazendo uma yoga, seja fazendo alguma atividade física. A carta do eremita, ó, falando pra gente, tá vendo? Engraçado que todas as cartas mostram a necessidade de você ir em busca, né, da sua qualidade de vida, da sua saúde, de melhorar a sua saúde. Então eu acho que em termos, né, fazer um check-up, ver questões suas no que diz respeito à pressão alta, né, pressão, colesterol, essas questões todas. É importante que você verifique isso, mas eu também acho que talvez, né, obviamente que com acompanhamento médico, com essa autorização, procure fazer uma caminhada, fazer uma yoga, fazer alguma atividade que você possa ter uma qualidade de vida maior e melhor, tá bom? Muito boa sorte para você, Carla, e espero, né, que você tenha aí um 2018 repleto de coisas boas para você, ter mais alegria na tua vida. Beijo grande. Próxima pergunta da Rúbia de Vila, acho que é isso o nome dela. Boa noite, Rúbia. Em julho de 2018, vou recolher para fazer santo. Será tudo positivo? Olha que legal. Rúbia quer saber se vai dar positivo, né, o recolhimento dela para o santo. Que legal, Rúbia. Olha, Rúbia, eu acho que vai ser um renascimento, uma redescoberta na tua vida. Eu vejo, né, essa figura do homem aqui pode muito bem representar o orixá a qual você vai recolher. Aqui é a carta do livro mostrando o universo todo que vai se descortinar, vai se abrir para a tua vida. E a carta aqui ao centro, né, mostrando para você que vai ser um grande presente. Eu acho que é um renascimento na tua vida mesmo. Eu acho que vai ser extremamente positivo. O livro mostra esse conhecimento todo que você vai adquirir com isso. Muito boa sorte para você
e que traga uma nova vida, uma renovação para você. Beijo grande, viu? Próxima. Próxima pergunta da Luana Alonso Conde. Boa noite, Luana. Ela quer saber sobre a saúde dela e uma justiça, que provavelmente ela vai ter uma audiência no dia 15/12 que vai mudar a minha vida. Ela quer saber se vai conseguir um resultado positivo. Então vamos ver, primeira coisa, se ela vai conseguir um resultado positivo na justiça, não é isso? Isso. Da audiência dela. Olha, Luana, o 9 de espadas aqui fala dessa dificuldade. Eu acho que não acho que vai ser muito positivo, não, a sua resposta, a sua causa na justiça. Aqui o 7 de copas, você imagina algo e na verdade essa resposta não virá positivamente como você está imaginando. O 5 de ouros indica aqui uma certa perda financeira. Eu lamento realmente, assim, eu não sei o que exatamente você está pleiteando aí na justiça, mas eu vejo pelas cartas que a resposta não vai ser tão positiva assim, tá bom? Qual é a outra pergunta dela? Saúde. Ela quer saber Saúde sobre dela. a saúde dela, né? Vamos ver sobre a saúde dela, como é que vai ficar. A saúde, eu vejo você um pouco cansada, um pouco desgastada aí com a situação. A carta do As de Ouros indicando provavelmente algum tratamento, algum gasto com dinheiro, né, material mesmo, para essa questão sua da saúde. E o 2 de espadas falando pra gente assim que, na verdade, eu vejo um desgaste mental seu também, né? Eu vejo você desgastada com isso, então talvez precisasse realmente que você tivesse um pouco mais de tranquilidade. Muita preocupação, provavelmente por conta da questão do processo, pode estar te atrapalhando nesse momento, né? Procure aí se apegar a Deus, a espiritualidade, fazer as suas orações, pedir para o Arcanjo Miguel para estar junto de você, para te ajudar nesse momento, você ter mais tranquilidade e serenidade aí diante das situações, tá bom? Muito boa sorte para você. Próxima pergunta da Ana Paula. Boa noite, Ana professora. Paula. Vou fazer o concurso dia 10. Está correndo um boato que haverá falcatrua. Isso procede? Nossa, a Ana Paula quer saber se vai ter falcatrua, né? Coisa errada nesse concurso público aí, né? Tem caroço nesse angu aí. Tem, né? Olha, eu vejo complicado mesmo isso, né? Eu vejo a carta do caixão ao centro indica que tem algum iniciamento de um processo. Eu acho que tem coisa escondida aí, tá? A carta aqui ao centro do caixão indica que tem coisa escondida. Eu acho que isso vai vir à tona, tá? Por conta da carta do buquê aqui. Eu acho que isso vai vir à tona e eu acho que essa situação vai ser revelada. O Lírio também fala sobre isso. Paz, tranquilidade. Não vai ser a primeira vez que um concurso vai ter problemas, né? Mas eu acho que isso vai vir à tona, tá bom? Boa sorte. Que tomara a Deus que as nossas cartas estejam enganadas, né? Beijo grande e boa sorte para você. Próxima pergunta da Lucila Ribeiro. Boa noite, Lucila. Boa noite, Edileia. Quero saber se as mudanças em minha vida estão próximo e como está a minha mediunidade e meu espiritual. Vamos ver, ela quer saber se tem mudanças próximas. Quer saber como é que está a mediunidade dela. Então vamos lá. Lucila, se tem mudanças. 9 de ouros. Eu acho que tem um crescimento seu, uma maior segurança sua. Rainha de espadas, eu acho que tem algo bem sucedido que você imagina, que você esteja, né, aí desejando, almejando. E o 5 de espadas também fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que vão ter escolhas aí, vai ter algum embate, provavelmente algum conflito que você vai ter
provavelmente por conta da sua postura, por conta dessa questão aqui da Rainha de Espadas. Mas eu acho que tem mudanças para você vindo sim. Você perguntou sobre a sua espiritualidade, o 10 de ouros, falando que a sua espiritualidade está numa fase de crescimento, de amparo, de amadurecimento. O 7 de paus fala que lidar com a espiritualidade é difícil. E você vai ter aí algumas dificuldades nesse ponto, mas lembre-se que você tem condições e você é extremamente capaz disso. O 6 de ouros indica que você vai receber ajuda de alguém, provavelmente mais velho, mais conhecedor, mais sábio, que vai te ajudar a te guiar nesse campo da espiritualidade. Muito boa sorte. Você tem o conhecimento, ele está em você. Acesse ele. Beijo grande. Próxima. Próxima pergunta é da Isabel Esteves. Boa noite, Isabel. Conselho sobre a mediunidade, aqui de Portugal. Boa noite, Isabel Esteves de Portugal. Quer saber um conselho sobre Mediunidade. mediunidade, espiritualidade. Isabel Esteves. Isabel Esteves, Rainha de Espadas, fala que realmente a sua mediunidade, a sua espiritualidade é algo que você traz de outra vida, Isabel. A carta do julgamento mostra, né, que você tem um lado racional muito grande e às vezes isso pode dificultar no seu lidar com a espiritualidade. A carta da Imperatriz mostra que você precisa aprender não só a lidar com isso, mas tem um crescimento muito grande seu da sua espiritualidade, de todo esse processo todo com relação à sua mediunidade. E eu acho que você não está sabendo lidar com isso, né? A carta do 9 de espadas aqui mostra isso. Você pode estar com dificuldade de lidar com as situações, a manifestação mediúnica que se desenvolve com você. Isso te preocupa. Mediunidade é uma coisa que a gente também precisa aprender a desenvolver. Então, a gente também pode recorrer a estudos, a cursos que podem nos auxiliar nisso. Então, procure, de uma certa forma, trabalhar com a sua mediunidade, não só desenvolvendo-a materialmente, mas também aplicando isso, né? Conhecendo, entendendo mais, conversando com outras pessoas sobre a mediunidade, Isabel. Boa sorte, tá bom? Beijo grande. Próxima. Vamos lá, próxima pergunta da Franciele Maciel Rocha. Boa noite, Franciele. Boa noite, estou passando por um momento bem difícil. Me separei, trabalhava com meu esposo na pintura. Hoje dependo dele financeiramente, mas ele não quer ajudar mais. Tenho um filho de 3 anos comigo e 2 filhos de 10 e de 12 anos com ele. Eu estou bem para baixo, pois não arrumo emprego e estou pensando em deixar o menor com ele. Infelizmente, ele tem alguns vícios, o que me impede de deixar é o fato de ficar sem meu filhinho. Gostaria de saber se vou arrumar um emprego logo ou deixo meu filho com ele e vou embora. Franciele Maciel Rocha. Uma orientação das cartas para Franciele Maciel Rocha. Franciele, eu vejo aqui, né, a carta que fala justamente sobre o seu casamento, né? Eu vejo que você teve problemas ao longo do seu casamento, realmente. Aqui eu vejo você bastante preocupada nesse sentido, mas o 10 de copas para mim fala que isso vai melhorar, Franciele. Vamos ver o que o baralho orienta você a fazer para que melhore a tua vida, né? Qual é o caminho que te aponta, né? Olha, Franciele, eu acho que você tem que trabalhar bastante realmente a tua espiritualidade, né, Franciele? Eu não sei que condições verdadeiramente você está, mas procure realmente trabalhar, não perder a tua fé, procure se ligar à espiritualidade, pedir realmente uma nova chance, pedir realmente esse apoio. Eu acho que você pode recorrer, inclusive, a pessoas, não sei se a seus familiares que podem te ajudar nisso. A carta do julgamento também fala sobre essa questão. Depois manda pra gente por inbox, Franciele,
o teu nome completo, a tua data de nascimento, para a gente poder colocar o teu nome nas orações e pedir realmente que uma egrégora maior possa te ajudar, te fortalecer nesse momento. O 9 de copas diz que você pode perder tudo, Franciele, mas você não pode perder a sua fé. Não pode perder a esperança. A esperança é uma coisa importante e você precisa realmente se agarrar com a espiritualidade. Eu acho que vai ficar bem. Eu acho que você deve resistir e realmente continuar com seu filho pequeno. Eu vejo que essas situações vão ficar bem. Eu acho que você vai precisar dar o seu filho para o seu ex-marido ficar, tá bom? Procura levantar um pouco mais a sua autoestima e não ficar dessa forma, tá bom, Franciele? Tem esperanças. Beijo grande para você. Próxima. Próxima pergunta é da Rosane Almeida Lima. Boa noite, Rosane. Olá, gostaria de saber como está a minha vida espiritual do meu filho. Ele não consegue emprego e não consegue ter boas realizações. Ela colocou o nome do filho? Não colocou. Rosane, né? Rosane Almeida Lima. Rosane Almeida Lima. Como é que está a espiritualidade do filho, é isso? Vamos ver, Rosane, como é que está a espiritualidade do filho dela? Como é que está o filho dela? 2 de espadas, eu vejo que ele também está um pouco aí sem esperanças, né? A carta da rainha de copas indica você bastante... É mãe, né? Fica bastante preocupada aí, querendo que as coisas aconteçam rápido. A carta da roda da fortuna. Ora acho que dá certo, ora acho que não dá. Eu realmente percebo que está bastante complexo isso. Mas eu acho que ele vai ficar bem. 2 de copas indica que ele tem apoio, ele tem suporte. Eu acho que realmente ele vai ficar bem. Eu acho que vai dar certo para ele. E eu creio verdadeiramente que ele vai se restabelecer. Amor de mãe, o carinho de mãe é uma coisa indescritível. E quando a mãe vibra positivamente, a vida dos filhos com certeza deslancha. Ore por ele, ore com ele, para que ele fique bem. Tá bom? Um beijo grande. Próxima. Não é uma pergunta, é um agradecimento agora. A Silvane H. Crafter, se eu não me engano, é Hammersmith, é a moça da irmã. Da irmã, é verdade. Boa noite, parabéns. Sou muito grata. Hoje não vou perguntar, só agradecer. Obrigada, viu, Silvane? Obrigada pelo seu comentário, pela sua presença aqui. Muito, muito grata a você e a toda a espiritualidade que permite que a gente possa fazer essa live aqui. Beijo grande, gratidão. Próxima pergunta é da Liginha Pinheiro. Boa noite, Liginha. Professora, gostaria de saber se irei casar ano que vem. Já estamos morando junto. Olha, Liginha Pinheiro, quer saber se vai casar o ano que vem, Liginha Pinheiro. Isso é bom demais, né, Liginha? Ô, Liginha, olha só. A rainha de copas, você é super apaixonada aí, né? E tudo mais. Rei de espadas falando sobre isso. Eu acho que o casamento realmente, né, se decidindo aí. Eu vejo que tem pessoas apoiando financeiramente, né? Tanto o rei de espadas quanto o rei de ouros aí. Dá para ver melhor aqui agora? Apoiando você nesse casamento. Então eu acho que você vai, acho que sai sim esse casamento. Eu acho que você vai ter chance aí de que ele aconteça aí. Tem casamento à vista, depois manda foto pra gente, hein, Liginha? Manda o bolo também, o bolo. Manda o bolo? Olha lá, o Luiz que é o bolo, Liginha. Manda foto pra gente. Próxima pergunta é da Daiane Cristina. Boa noite, Daiane. Estou passando por vários problemas, notícias ruins a todo instante. Queria saber se o próximo ano vou conseguir viver a minha vida em paz. Daiane Cristina, não é isso? Isso, Daiane Cristina. Quer saber se o ano que vem vai conseguir viver em paz. Tá difícil mesmo, né, Daiane? Oh. Olha, Daiane, eu acho que sim. Mas eu acho que tem gente que vai querer tirar a tua estabilidade. Tem uma cobra aí. Sabe o que eu acho? Aproveita esses momentos que você está passando na vida para entender quem são as pessoas que você pode confiar. Saber quem realmente torce com você e torce contra você. Então,
aguce a sua percepção e perceba realmente, né? Olhe para os lados e observe quem são as pessoas que estão torcendo contra. Eu acho que isso, né? Se você aprender e fizer melhor essas escolhas, eu acho que vai ter renovação o ano que vem. Eu acho que tem um ano de mais estabilidade, de surpresas e de conquistas positivas. Mas você precisa aprender a lidar com essa cobra que está aqui no centro e está dizendo para você que é o momento de você realmente ser assim, ó, não quero mais você na minha vida, tá bom? Boa sorte, beijo grande. Próxima. Próxima pergunta é do Malcolm Roberts. Boa noite, Malcolm. Boa noite. Passando por um momento difícil. Processo judicial de banco contra mim. Vizinho que faz barulho no apartamento de cima. Nossa. Fiz reclamações e agora ele quer me processar. Sérios problemas financeiros. Na área amorosa sozinho há quase 2 anos. Oh, meu Deus. Problemas no trabalho. Querendo uma perspectiva. Acho que ele quer uma mensagem aí do... Nossa, Malcolm. Vamos lá, uma mensagem das cartas para o Malcolm. Uma mensagem das cartas. Malcolm, respira fundo e acredita. As coisas acontecem, vem para te testar em todos os sentidos. Você pode perder tudo, você não pode perder a fé e a esperança. Tá? Aqui é a carta do 6 de copas, dizendo que tudo na vida é um aprendizado. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido isso se passa. O 4 de ouros mostra que às vezes as coisas batem em você para você sair, para tirar você da sua zona de conforto, para fazer você mudar. Eu vejo você um pouco resistente com algumas mudanças. Então, procura ver as situações de uma outra perspectiva, Malcolm. Enxerga que aquilo que você, entre aspas, perdeu, pensa que perdeu, na verdade foi um aprendizado. Passou, né? Procura pensar dessa forma, seja no campo do amor, no campo do trabalho. Aprendeu com aquilo, aprendeu. Chega, passou. Dívidas, aprendeu que não deve gastar mais do que recebe, aprendeu com tudo isso? Aprendeu. Procure fazer diferente. As situações se apresentam para que você tenha uma perspectiva diferente. 10 de espadas, eu acho que é o fim de uma situação de sofrimento. Eu acho que você vai ter um ano de 2018 muito melhor. Mas abrevie isso. Como? Tendo perspectivas diferentes sobre as situações. Tá bom? Procure enxergar de maneiras diferentes. Com relação à questão sua do condomínio, né, do prédio, há leis que podem ser acionadas e podem te ajudar nesse processo. Vá em busca disso. Não se cale, não se conforme. Aprenda e supere. Boa sorte. Na sequência temos 2 agradecimentos. Vamos lá. Um é da Esmeralda Halber. Boa noite, Esmeralda. Parabéns, Edileia Diniz. Muita luz no seu caminho. Beijo no coração. Obrigada, querida. Obrigada, Esmeralda. Próximo é da nossa aluna Paula Lima. Paulinha. Beijo grande, Paulinha. Obrigada. Parabéns pelo primeiro aniversário de lives. Estou com vocês desde o início e adoro. Falando exatamente como ela falou. Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho todas as semanas e também pelos vossos cursos. Amo vocês. Obrigada. Muito, muito obrigada. Eu agradeço muito a esse momento. Na verdade, o agradecimento que a gente recebe é realmente muito bom, essa energia de troca. Na verdade, a gente está aqui fazendo justamente essa troca. A gente só consegue receber aquilo que a gente dá. E eu me disponho sempre aqui nas lives a doar o meu tempo, a doar o meu conhecimento, a doar o meu amor. Eu faço isso com amor, eu faço isso porque eu gosto. Eu amo trabalhar com as cartas e eu amo dar uma esperança, uma mensagem de esperança para as pessoas. Tá ruim? Tá ruim, a minha vida não é as 1000 maravilhas.
Eu também tenho inúmeros problemas e por diversas vezes eu venho fazer as lives com os meus problemas, mas na hora que eu abro as minhas cartas, eu deixo os meus problemas de lado e eu procuro trazer para vocês um pouco dessa esperança que me alimenta todos os dias. Essa perspectiva que eu tenho de todas as coisas que eu já passei, que eu já sofri, eu já senti muita dor, eu já senti muita fome. Mas eu estou aqui, eu passei por isso e eu sou tão humana quanto vocês. E é possível sim, com esperança, com alegria, com fé, superar essas dificuldades. A gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a fé. Seja lá em que você vai acreditar, mas a fé é o que nos sustenta. Vou encerrar aqui essa live com esse agradecimento a vocês por esse momento. Você que está aqui há um tempo todo. Temos perguntas? Não? Temos ainda perguntas? Tinha uma que estava... Então vai lá, vamos fazer mais uma. Vamos lá. Vamos fazer, não vou encerrar, tem mais perguntas. Vamos lá. Vamos lá, pergunta da Patrícia Vieira. Boa noite, Patrícia. Ela quer saber sobre amor. Ela está solteira e será que ela vai conseguir arrumar alguém? E ela quer também saber da saúde, que ela anda com muitas dores de cabeça. Patrícia Vieira quer saber se vai arrumar alguém. Patrícia Vieira. Patrícia, eu acho que sim. Eu acho que tem amigos, pessoas ao seu redor que podem se tornar potenciais namorados, conquistas aí, Patrícia. É, boa sorte, tá? Ela quer saber sobre a saúde dela. Vamos ver sobre a saúde dela. Como é que está isso, Patrícia? Vamos ver, olha, 7 de copas. Eu vejo aí você um pouco desiludida da vida. Pagem, né, de espadas aqui, falando também, você não só desiludida, um pouco cansada aí diante dessas situações, mas eu vejo também você aí, a sua dor de cabeça provavelmente vem disso, pensando muito pensamento, precisa desligar um pouquinho, toma um chá de camomila, de erva cidreira, de melissa, à noite, para você relaxar um pouco mais. A carta da Rainha de Espadas mostra... Eu acho que você tem um lado controlador muito forte. Aprende que nem tudo você consegue controlar, tá bom? As coisas às vezes precisam ser passadas e você não vai conseguir controlar todas as situações. Boa sorte, tá? Beijo grande. Próxima, vamos lá? Vamos lá para a nossa última pergunta. The last one. É isso aí, a pergunta da Adriene Leão. Adriene Leão, vamos lá. Tem volta meu ex-cônjuge? O nome dele é Kennedy Flávio da Silva. Kennedy Flávio, ela quer saber se o Kennedy Flávio volta. Olha, Cavaleiro de Espadas mostra que essa relação, acho que ela já passou. Eu acho que não volta, não. O As de Espadas mostrando corte. E o Enforcado, eu acho que ele se acomodou. Eu acho que pra ele tá bom do jeito que tá. Infelizmente ou não, eu acho que ele não volta. Vamos ver se você pode ter esperanças de uma outra pessoa na sua vida, né? Olha lá, 7 de espadas. Eu acho que você precisa se desligar da energia dessa pessoa, pôr um fim nessa pessoa, porque essa pessoa, particularmente, eu acho que essa pessoa não te merece, verdadeiramente. 7 de paus, está na hora de você lutar, se reerguer e ir em busca de uma outra pessoa que verdadeiramente vai te amar e te fazer muito feliz, tá bom? Muito boa sorte para você, boa sorte para todo mundo, um beijo enorme para vocês. Lembrando que a gente começa o curso de tarô, a 6ª e última turma, no próxima semana. Eu espero você lá. Beijo grande, minha gratidão eterna a todo mundo que está com a gente aqui, a esse 1 ano de live. E aí, próximo mês a gente vai falar aí sobre, né, várias tendências e magias e simpatias para 2018. Um beijo grande para você, gratidão, boa noite, namastê. Vamos lá, vou dar uma mensagenzinha aqui pro pessoal.
nesse um ano de live aqui, que a gente vem aqui toda quarta-feira, cada um sai da sua rotina, sai da sua casa, do seu trabalho, vem aqui para levar essa mensagem a todos. Agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente, o pessoal que vem desde o início, os novos estão chegando também. Muito obrigado a todos. Obrigado à professora por desenvolver esse trabalho aqui junto com a gente, fazer isso com todo amor e carinho, desprender o seu tempo aqui para disponibilizar o seu conhecimento. Nossa gratidão a todos aí. Isso aí, muito obrigada, gratidão. Boas palavras, Luiz. Olha, gostei. Boa noite para vocês, muito obrigada. Em nome de todo mundo do Núcleo Sapienza. Um beijo grande e até o próximo encontro.